Olá, estamos aqui para fazer a leitura do fato relevante referente ao CRI do GPA. Tudo bem, Nadi? Tudo bem, Bia? Tudo ótimo. Bom, a gente vem falando há 3 meses referente ao fato relevante, à emissão do CRI, então acho que é importante a gente detalhar e explicar as condições do CRI, como que foi feito essa negociação, por que é a emissão. Vamos só recapitular, a gente vendeu São Luís e a gente comprou o edifício GPA em torno de junho, né? Mais ou menos. No fim, foi no início de maio. Foi no início de maio, perfeito. E a gente tem um descasamento de uma parcela que acontece agora em dezembro. E justamente, qual que era a nossa ideia no começo do ano? A cota chegou a bater muito próximo ao patrimonial e a nossa ideia era fazer uma emissão, uma captação para crescer o fundo. Só que o mercado mudou e as condições se tornaram mais difíceis para uma emissão, considerando o valor patrimonial da cota. Então, chegamos aqui em dezembro com essa captação via CRI, né? Uma emissão de um CRI. Então, eu vou falar algumas coisas, eu queria que você complementasse, até o fato relevante, a gente tentou ser mais transparente, mostrar tudo da melhor forma para o investidor, mas tem algumas questões que acabam surgindo, eu quero que você explique também, porque a gente faz menção comparativa entre captação e um CRI. Vamos lá, então, é um CRI de 62 milhões, né? Você vai falar um pouco da taxa, das condições. Acho que, voltando só um pouco, inclusive para falar da taxa, quando a gente fez a compra do Pão de Açúcar, apesar de ser um cenário que a gente não gostaria, que seria fazer o endividamento adicional do fundo, a gente estudou, até porque a gente conhece a economia brasileira, a gente sabe que as coisas podem ir conforme planejado, então a gente tinha lá atrás, como cenário base, a gente fazer a emissão de cotas que seria suficiente para arcar com esse saldo remanescente a pagar. No fim, a gente teve uma deterioração do mercado e por isso a gente teve que recorrer ao endividamento. A gente estudou bastante a parte das dívidas, principalmente da taxa indicativa que a gente teria olhando para o Pão de Açúcar como inquilino, né? Então a gente tem um CRI que, na verdade, o lastro dessa operação é o contrato de locação atípico que a gente tem com o Pão de Açúcar. E lá atrás a gente já teve um indicativo de que a taxa seria competitiva em relação ao que a gente teria de rentabilidade no imóvel. Então a gente sempre teve isso em mente, a gente na ocasião até tinha term sheets propostas para a gente já deixar um CRI engatado, só que a gente realmente não queria, esse era o plano B, né? Então a gente chegou mais meados de agosto, a gente começou já nos relatórios de agosto ali que a gente divulga em setembro, a gente começou a dar um direcionamento que a gente iria para o cenário de CRI por conta de uma deterioração de mercado. A gente começou a ver que o deságio do fundo em relação ao patrimonial, que é algo que a gente sempre fala aqui, a gente não quer fazer uma emissão abaixo patrimonial para não diminuir o valor do cotista, diluir ele no fim do dia. E com isso a gente chegou e partiu para essa securitização. A gente tem uma obrigação, na verdade, agora, no dia 30 de dezembro, de aproximadamente 56 milhões e meio, né? A gente tinha 55, ele tem uma correção de IPCA durante todo o período. A gente está fazendo uma operação no volume de 62 milhões e a gente conseguiu fechar uma taxa indicativa de IPCA mais 8,17. Acho que isso é um ponto importante, né? Eu falo isso porque a gente coloca no fato relevante esse IPCA mais 8,17, a gente coloca a seguinte frase: inferior ao cap rate da compra do ativo. Então eu queria que você explicasse essa questão do tipo, ok, fechamos em IPCA mais 8,17, foi até o momento que deu, né? Essa semana foi bem complicada, a gente na segunda semana, véspera da semana de Natal, então assim foi bem complicado, e a gente fecha inferior ao cap rate do ativo. Você consegue explicar isso, Nádia? Porque gera uma dúvida quando, tipo, para quem não está acompanhando a gente todo esse tempo. É muito comum a gente falar do carrego positivo, talvez isso não fique de forma tão didática, né? As pessoas não entendem muito bem a dinâmica. Acho que primeiro, antes da gente explicar o carrego, a gente precisa explicar a diferença entre a despesa dos juros e o yield, né? Que a gente chama de cap de entrada, cap de aquisição, cap rate. Tem diversas formas de você chamar isso, só que quando você compra um imóvel, né, a gente inclusive lá divulgou quanto que era o cap de aquisição do Pão de Açúcar, era 8,94, ou seja, o que a gente vai desembolsar de dinheiro em relação ao que a gente vai receber de aluguel, vai rentabilizar o fundo 8,94% ao ano. Isso estabilizado, né? Obviamente quando a gente divulgou a operação em maio, a gente teve um yield maior, vai ter inclusive, porque a gente pagou parcelado, né? Então,
Um exemplo é que a primeira parcela que a gente pagou lá de 14 milhões e meio, a gente já passou a oferir 100% do aluguel. Então você teve 812 mil de aluguel para um desembolso apenas de 14 milhões e meio, não da totalidade. E com isso faz com que a gente tenha um yield momentaneamente maior do que o de entrada. E aí quando a gente chega e fala do IPCA mais 8,17, o que quer dizer primeiro o IPCA e o que é o 8,17? Né? Por que a gente tem que comparar o 8,17 com o 8,94, que é o cap rate de aquisição? Porque o 8,17 ao ano vai ser de fato o que vai impactar no resultado do fundo mês a mês. Né? Então você vai ter lá a dívida de 62 milhões, que ela vai ser corrigida pelo IPCA, ou seja, o saldo da dívida ele é corrigido pela inflação do mês, e aí você tem a despesa financeira que ela vai ser corrigida pelos 8,17% ao ano. E aí da onde que surge esse carrego? Esse carrego justamente surge de um cenário em que o imóvel ele rende mais do que a dívida está rendendo ao mês, proporcionalmente. Né? Ou seja, você tem um imóvel que você desembolsaria e estaria recebendo 8,94% ao ano, só que no fim você só está gastando 8,17%. E com isso a gente gera um spread. A gente até fez um cenário aqui para tentar deixar uma forma um pouco mais didática, né? Apesar de não parecerem grandes números, né? A gente, durante o período de carência do fundo, do CRI do fundo, né? Que são de 2 anos, 24 meses, isso. 24 meses de amortização, né? Porque os juros a gente não tem carência, tá? A gente fez questão já de deixar para não começar a jogar isso para dentro do saldo e virar uma bola de neve. Então a gente teve um cenário de 2 anos, quando a gente compara o cenário de emissão versus um cenário de dívida, a gente acaba tendo um pequeno incremento de resultado nesses 24 meses, né? Que no fim vai dar coisa de 6 centavos, né? Vai dar 2,5% a mais de rendimento em relação a uma emissão de cota. É super importante dizer, quando a gente fala de emissão de cota, por que seria menor a distribuição? Porque tem mais cotas. Assim, então, tem mais cotas no mercado, tem mais recursos, tem que distribuir com mais cotistas. É isso, Exato, né? exato. De um jeito bem simples De um jeito bem simples, é isso. É isso, né? Então vamos lá, só para lembrar, só para ressaltar, é um volume de 62 bilhões, é um prazo de 10 anos, juros, pagamento mensal e a taxa IPCA mais 8,17. Então só a gente tem a AF do alienação fiduciária e cessão dos recebíveis do contrato de locação. Então um FII normal com as garantias dentro do costume. Acho que agora vem a parte mais importante, que é assim, a expectativa que impacta o fundo, o CRI e a projeção de distribuição. Lembrando que a gente tinha uma projeção de distribuição de em torno de 0,78 que a gente iria distribuir, né, que a gente estava colocando no nosso guidance, e agora teve um pequeno incremento, né? Sim, a gente fez um ajuste, acho que quem comparar a própria leitura que a gente fez do relatório aqui, a gente já dava alguns indicativos aqui que teria um pequeno ajuste, a gente começou a deixar isso também um pouco mais previsível, né, nos relatórios mensais. A gente vinha divulgando que o primeiro semestre do ano que vem a gente estaria ali distribuindo 89 centavos. Eu falei errado, né? Foi 0,78, 89 centavos, E durante de janeiro até junho, e com isso a gente chegou e teve um ajuste, né? Então, qual foi o ajuste? Basicamente, janeiro a gente vai manter o 0,78, ou seja, a gente estava com 0,89, virou 0,78, só que em contrapartida, todos os outros meses que eram 0,89, eles passaram a virar 0,95, tá? E aí é muito comum questionarem a gente por que a distribuição vai aumentar, né? Quando a gente chegou e falou que a gente vai ter um retorno adicional de 2,5%. Isso é no CRI do Pão de Açúcar. Quando você olha no cenário do fundo, tudo que a gente projetava lá atrás considerava que a gente tem uma nova emissão de cotas, né? E aí o que acontece? Quando você aumenta cotas, você aumenta, na verdade, a quantidade de cotas em circulação no mercado. Quando a gente chega e fala que o 0,89 tem componentes de ganho de capital ali que fazem com que a distribuição aumenta, a gente tem que levar em consideração que a gente projetava que teria um aumento de cotas proporcional. Ou seja, se você tem, um exemplo hipotético, se você tem 10 milhões de reais para distribuir de ganho de capital e você tinha 4 milhões de cota, a sua distribuição é uma. Quando você faz o follow-on, ou seja, a emissão de cotas, você passa a ter, por exemplo, 10 milhões de reais de ganho de capital,
com um número, por exemplo, de 4,5 milhões de cotas. E aí com isso você diminui o ganho de capital proporcionalmente às cotas em circulação. E era isso que a gente projetou. Exato. Não, perfeito. Acho que é só para entender, então vai ter um incremento, só pensando no semestre, é 5,34 e passa a ser, deixa eu ver, 5,53. Então, um incremento de 19 centavos. Isso, o incremento de 19 centavos e ele é puramente em função dessa questão de que assim, a gente tem o mesmo ganho de capital para distribuir, só que a gente não está aumentando o número de cotas do fundo. E aí com isso a gente consegue aumentar proporcionalmente a distribuição por cota. É super importante, Nádia, a gente não está dizendo que a gente é sempre a favor de fazer um CRI, né? Que assim, tem o seu valor, a captação, o crescimento do fundo. A gente só está falando que nessa situação é vantajoso, é super essa ressalva, esse disclaimer, né? Assim. E assim, ao mesmo tempo que é vantajoso, tem uma questão, que a gente sai hoje de uma 7,8% de alavancagem, né? Sim. E a gente vai atingir em torno de 22,9% de alavancagem financeira. Perfeito, né? perfeito. A gente vinha indicando aí que o fundo chegaria nesse percentual de alavancagem. A gente até coloca um gráfico que mostra o histórico, né? A gente chegou lá a patamares próximos de 14%, 15%. A gente teve reciclagem de portfólio, amortizações de dívidas. Até o novembro agora a gente fechou o mês com 7,8%, próximo de 8%. E com isso, quando a gente incrementa esses 62 milhões de passivo no fundo, a gente na verdade passa essa alavancagem sobre o patrimônio líquido para 22,9%. Né? E acho que um dos primeiros questionamentos, né, Bia, que a gente tem não é alto esse volume, esse valor de 22,9%, isso assusta, né? Eu acho que a gente considera que dentro da estratégia do fundo, né, que a gente primeiro, né, só recapitulando, temos uma dívida que ela vai estar de certa forma, que a gente chama agregadora de resultado no fundo, ou seja, ela vai estar rodando abaixo do que o ativo rentabiliza. E por outro lado, a gente também tem estratégias de desinvestimento, como todos sabem, o CAP é um fundo que assim, ele não compra e morre com o ativo. A ideia, na verdade, é a gente comprar, deixar ele muito melhor, ganhar valor, desinvestir com ganho de capital e dentro desse todo esse ciclo, a gente fazer a desalavancagem e a alavancagem financeira. Um dos questionamentos também é que, será que então a estratégia do fundo é sempre fazer operações alavancadas? Num cenário ideal, a gente gostaria sempre de estar trabalhando emissões de cota, porque a gente aumenta o patrimônio líquido do fundo e com isso a gente aumenta a diversificação de portfólio. E até o poder de fazer novas aquisições, o poder de rodar, tudo isso fica um fundo e a liquidez, né? Sem dúvida. Acaba impactando diretamente. A gente até colocou um capítulo de perguntas e respostas e lá a gente fala, né, olha, nos últimos 2 anos aqui a gente desinvestiu 250 milhões de reais em ativos de um fundo que tem 411. Então a gente fez um giro grande no portfólio e com isso a gente colocou 2 novos ativos para o fundo. Então a gente vai ter uma nova rodada de ativos que vão entrar numa fase de maturação e com isso a nossa ideia é vendemos, oferimos um novo ganho de capital, resolvemos a dívida. Acho que a nossa batalha eterna aqui é tentar encontrar também a janela de mercado certa. Nossa, nem me fale, é o que eu mais quero. Bom, eu acho assim, o fato relevante é esse, a gente vai comentar mais no nosso leitura do relatório no mês de dezembro, detalhar. A gente está sempre à disposição, ri@telos.com.br, mas passar uma segurança para vocês, do tipo, a gente está pensando, tudo que a gente tem mostrado nesse fato relevante já está em linha desde o mês de agosto que a gente tem abordado isso, e tem mais informações do fato relevante, que nem o Nádia falou, tem perguntas e respostas, toda a série de dúvidas que possam surgir com essa aquisição, né, com esse CRI, na verdade, né? Então, assim, a gente está à disposição e no relatório de dezembro a gente também vai mencionar o CRI do GPA. Tem mais algum ponto? Acho que é isso, né, Nádia? É isso. Acho que é só para comentar também, a gente incluiu nesse relatório uma projeção de fluxo de caixa do fundo. A gente geralmente, não é tão usual os fundos imobiliários colocarem a planejamento financeiro de caixa, mas a gente fez questão de deixar uma janela grande de caixa para mostrar que assim, se o fundo não conseguir desinvestir algum ativo no curto prazo, não tem problema. A gente tem um colchão ali de 2 anos e meio, né, 30 meses, de não precisar de recurso adicional, né, da gente não precisar, inclusive comportando as amortizações do primeiro CRI que a gente já tem do Fujitsu e do CRI do Pão de Açúcar agora. Então o fundo ele vai ter caixa aí tranquilo
pelo menos durante 30 meses, sem contar com desinvestimentos. Né? Porque quando você põe um novo desinvestimento, entra mais dinheiro e aí muda todo o cenário de novo. Né? Então, a gente fez questão de deixar bem claro que o fundo tem capacidade de arcar com as suas obrigações, inclusive a médio prazo, né? Não tão de curto prazo. Perfeito. Bom, obrigada, Nara. Obrigado. Obrigada. A gente tá